E especialmente hoje é um dia que a gente trouxe aí a galera da Declare Cripto para tirar as principais dúvidas com relação às novas leis aí de criptomoedas, né? E por isso que o Ismael tá aqui com a gente. Então, Ismael, se você puder dar um panorama, né, do que tá acontecendo, a gente teve muita notícia sobre lei, sobre a medida provisória, né? A nova MP vai mudar para 2026. Tá falando aí que vai rastrear a criptomoeda a partir do ano de 2027, 2028. IOF em cima de criptomoeda. Cara, contextualiza pra gente um pouquinho mais do que tá acontecendo. E só antes de você começar, galera que tá ao vivo aí, fala se tá tudo certo, se o meu áudio tá funcionando, se a câmera tá funcionando, se vocês estão conseguindo ver e ouvir o doutor Ismael aí, por favor, enquanto ele dá um geral de tudo que tá rolando. Manda lá, doutor. Opa, primeiramente agradecer o espaço aqui no canal, um prazer estar falando contigo, Arthur. Estivemos recentemente juntos, pessoalmente, com certeza, no evento de Brasília, o Inova Summit, Arena CryptoChain, muita gente reunida, tava o time da Trutter, tava o time do DISEC, tava uma turma boa lá. E o termo talvez seja efervescente, né? Uma coisa assim, borbulhante, né? Sim. Porque o mercado tá nesse momento de expectativa, de grande expectativa. Como é bom ter expectativa alta no BTC, né? Maior alta semanal aí da história do Bitcoin. Mas a legislação, o aspecto da norma, né? Vamos dizer assim, governamental do criptoativo, de regulamento, de tributação, também está efervescente, o que também nos gera uma certa apreensão. E muita coisa nova, né? Então, vamos lá. Só desses últimos 6 meses, a gente pode falar... Minuta de cripto por parte da Receita Federal, está em vias de elaboração, não saiu por causa das recentes modificações aí do próprio governo, né? Nós temos também consulta pública 109, 110, 111 por parte do Banco Central, que é sobre homologação de corretoras de criptoativos, prestadoras de serviço de ativo virtual, operação de corretoras no Brasil, câmbio com cripto. Depois nós tivemos aí já a discussão do IOF, lei das offshores, nós tivemos no Brasil também, que mudou o cenário em janeiro de 24, voltou para ser discutida agora essa questão da internacionalização. Agora, recentemente, consulta pública número 212, se eu não me engano, do Banco Central, 122 do Banco Central, para discutir normas contábeis sobre corretoras. Nós temos aí a pauta do IOF, e aí depois a famosa MP 1303, que trouxe muita modificação. Então, todo esse cenário também está bastante efervescente na questão dos criptoativos, que é uma questão relativamente nova do mercado. A gente tem uma regra que ela existe desde 2019, mas ela está sendo atualizada, né? Então, que é essa minuta do Decrypto. Então, isso também gera apreensão do mercado, gera um suspense aí para quem está operando. Pô, estou tirando meu lucro hoje, como é que vai ser a tributação amanhã? Então a gente veio aí para falar um pouquinho sobre todas essas mudanças. Saem os termos de lei, vou tentar trazer uma explicação um pouco mais dia a dia aqui para nós, o pessoal poder entender. Pois é, e a gente teve que tudo isso saiu durante a época aí da declaração, né? Que tava até aberta, acho que fechou, né? Fechou recentemente agora o prazo aí de se declarar. Mas essas bombas todas aconteceram na hora que tava ali o prazo de declarar. Aí a gente não sabia, assim, se já tava valendo, né? Pra esse ano, se vai valer a partir do ano que vem, se foi aprovado, não foi aprovado. Você consegue passar pra gente o que tá acontecendo agora? Olha só, agora o investidor de criptomoedas, como que tá funcionando a lei para ele? No Brasil, claro, né? Consigo passar, até montei uma apresentação, o pessoal entender o como está, e depois eu vou passar para vocês as mudanças que o governo vem propondo. Tá? Perfeito. Já vou dar uma passadinha em cima da minuta do Decrypto, que seria a atualização da primeira regra oficial que a gente tem sobre declaração de criptoativos, que é a IN 1888. Então nós tivemos uma atualização da IN, que foi a Lei 14.754 das offshores, e depois nós tivemos uma nova atualização que está para sair, ainda não saiu, que é a minuta do Decrypto. Mas essa aí a gente já consegue falar porque o texto provisório da lei para análise ele já saiu. Então a gente consegue falar sobre ela. Vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Deixa eu botar ele em tela cheia aqui. Perfeito. Muito bem. Não é simples declarar criptoativo. O que a Declare Cripto faz é mais ou menos o que as calculadoras de bolsa de valores fazem para a bolsa de valor. Ou seja,
identificar quais são as obrigações tributárias e elaborar a documentação para que o cliente fique em dia. Só que tem uma grande diferença, nós temos muito menos corretoras na Bolsa de Valores e também a documentação ela sai num aspecto muito mais simplificado. Aqui para nós, quando a gente fala de declarar criptoativos, nós temos 8 milhões de tokens, mais de 800 corretoras centralizadas, 50 redes blockchains, vamos dizer assim, principais, né? E nós temos, só para ter uma ideia, dentro de uma única corretora, mais de 500 naturezas diferentes de operações catalogadas. Então, compra, venda, troca, stake, liquid stake, pool, liquid pool, NFT, cada uma dessas, futuros, derivativos, cada uma dessas operações representa uma forma de contabilizar diferente. Então, tu podes ter uma ideia do que é o extrato para a gente calcular e chegar exatamente nos valores que o cliente, que o investidor tem que pagar. Beleza. O que nós temos hoje de regra? Primeiro é difícil porque a gente tem hoje no Brasil mais de 7.500 normas federais sendo emitidas por semana. Então imagina pra gente, pro investidor localizar tudo isso. Peraí, quantas? Peraí, fala de novo esse número aí. Eu dei uma pescada. No Brasil nós temos mais de 7.500 normas federais sendo emitidas semanalmente no Brasil. Pois é até, só te cortando assim, mas sem pra não perder esse gancho, eu acho que é tanta norma e tanta lei, você como advogado, você pode até falar isso, né? Isso é uma coisa que eu, um pouquinho fora do conceito cripto, tá? Mas que eu venho assim, meio que... isso vem encucando na minha cabeça. Hoje em dia o Brasil tem uma legislação, tipo, extremamente ampla, né? Tem lei pra tudo. Inclusive a impressão que eu tenho é que em algum momento alguém, né? Eu posso estar infringindo alguma lei sem querer, porque tem leis assim que elas acabam entrando em contradição uma com a outra, né? Então são mais de 7.500 normas que você falou, né? Que são aprovadas por semana. E pode ser até que isso aconteça com as criptomoedas, né? Tipo assim, se você tiver na corretora nacional vale isso, se tiver na internacional vale isso, mas aí dentro de uma corretora específica vai valer isso, mas vai valer isso também. Pode ser que até entre em conflito, né? Esse tanto de lei é até complicado. Assim, é algo que eu venho pensando, né? Não sei se é proposital ou não ter esse tanto de lei para ter leis controversas e isso ter justificativa do pessoal meio que querer, sei lá, te culpar de alguma coisa por algum motivo, né? Eu sinto que eu posso estar infringindo alguma lei sem querer por conta desse tanto de lei que existe, né, cara? Exatamente. E tu vais ver que em cripto tem 2 pontos bem complicados. Até escrevi um texto semana passada sobre isso. A Europol pegou lá, se não me engano, foi 460 milhões de euros em lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Então, algum momento em criptativo, quando a gente se relaciona com o exterior, a falta da declaração pode empurrar o investidor, que está simplesmente investindo e querendo aumentar o patrimônio dele, para um cenário de ilegalidade. Não estou dizendo que quem investe no exterior está na ilegalidade, não é isso que eu estou dizendo, mas em algumas hipóteses pode acabar passando esse limite e acabar caindo numa esfera, inclusive, criminal. Né? Pela ausência da declaração das operações no exterior, algumas operações podem passar por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Tem que tomar um cuidado, né? Não é algo assim muito preocupante, mas eventualmente pode acontecer. Inclusive... E a Receita Federal já fez operações, né? Especialmente contra P2Ps, que são PJs, operações aí que somaram, valores astronômicos de valores desviados, assim. Pois é, a gente teve aquele hack do Banco Central aí na semana passada, que inclusive, para quem não sabe, a gente até fez um vídeo aqui na live falando a respeito, foram as criptomoedas que conseguiram identificar os caras, né? Que eles chegaram, a gente falou do Rosselão aí, né? Foi a empresa do Rossello que tentaram trocar os bilhões de reais ali por Bitcoin e os caras identificaram. Mas que o pessoal tava com muito medo de fazer negociação via P2P, né? Às vezes vender Bitcoin, pegar uns reais e esses reais virem do resultado do hack, né? Que isso podia acontecer também, né, cara? Exatamente. Inclusive, eu tive um caso parecido, eu fui diretor jurídico de exchange e teve um caso famoso também
de um roubo de contas do banco, acho que foi o Santander, se não me falha a memória, e o pessoal também tentou sair, né? Pegou o dinheiro, o recurso ali virtual, né? E tentou trocar para cripto. E na época, eu era o diretor jurídico, o compliance ficava na sala ao lado ali da minha, e o pessoal do compliance veio na minha sala e falou dessa operação, e eu travei essa operação na época, né? Isso era 2020, 2021, e foi bem parecido. Não foi um hack nas contas do governo, mas foi um hack na conta, se eu não me engano, do Banco Santander, não tenho bem certeza. Uhum. E aí foi o nosso compliance também que barrou essa operação que eles queriam trocar o fruto desse furto, né, desse roubo, por criptoativos dentro da corretora. Então a gente vê que o ecossistema funciona. E isso é uma coisa que eu vivo falando, Arthur, e até tu te lembras que eu comentei, que o pessoal não deve brigar com a questão da rede ser anônima. Blockchain não foi feita para ser anônima, foi feita para ser descentralizada, concordo, privada, concordo, mas quando você joga para o anonimato algo que rastreia tudo que você faz ali dentro, fica muito difícil. Fica muito difícil. Então a gente tem que bater bastante na pauta da privacidade, sim, com certeza, privacidade sim. Agora, por que eu digo que não anonimato? Porque depois que você identifica a carteira, você só vai ligando os pontos, né, cara? Exatamente, de todas as transações. Eu costumo falar muito para as pessoas, inclusive a gente comentou isso no nosso encontro presencial aí algumas semanas atrás. O pior jeito que uma pessoa tem de lavar dinheiro é usando criptomoeda, cara, porque a blockchain ela é toda aberta, toda rastreável, toda transparente. E isso é uma ferramenta muito poderosa, uma ferramenta boa. Por quê? Para a pessoa correta, para a pessoa que não tem nada a dever, não tem nada a temer, utilizar as criptomoedas vai obviamente, né, garantir esse certo anonimato, esse certo respaldo pelo próprio, eu não gosto de falar anonimato, eu falo que é um pseudônimo, né? Você vai ter, em vez do seu nome, você vai ter a carteira que pode estar ligada a você ou não, né, mas para fazer transações ali sem que ninguém saiba que você tá por trás e tudo. Mas para as pessoas que fazem coisas erradas, que vão tentar lavar dinheiro, a blockchain ela vai justamente ajudar muito essas pessoas a se ferrarem. Então, por exemplo, se você tá com R$1 bilhão de dinheiro sujo ali, vai comprar criptomoeda. Cara, uma hora teve que sair do sistema fiduciário pro sistema cripto. Nessa hora ali, ó, sobre qual que é a sua moeda, consegue ver toda e qualquer transação a respeito. Agora, se você é uma pessoa, por exemplo, que tá com a situação fiscal tranquila, você tá comprando do jeito certo, tá armazenando do jeito certo, não tem nenhum rolo, não tem nenhum problema aí com a Interpol, nem é procurado, nem nada do tipo, cara, vai ser também impossível de te achar justamente por conta das milhares de transações. A sua carteira vai ser uma no meio das 600 milhões de carteiras que existem aí cadastradas e das bilhões de transações que passam aí semanalmente na blockchain. Então fica muito difícil, né? Então esse sistema de blockchain vai meio que, não é uma faca de dois gumes, né? Basicamente os dois lados vai ajudar. Para quem é mal intencionado vai ser ruim, e para quem é bem intencionado vai favorecer bastante, né? Exato, exatamente. E assim, talvez a grande arma que nós temos é a impenhorabilidade do criptoativo no DeFi. Não é nem a questão da identificação, tá? A identificação já tem maneira, se vocês forem ver aquele caso do roll-up do Ethereum que houve dentro da Bybit, mesmo aplicações como o Tornado, que fazem, né, aquela troca rápida entre carteiras para tornar mais difícil a rastreabilidade, vocês vão ver que tiveram carteiras localizadas mesmo utilizando ferramenta como o Tornado Cash, né? Não, eles chegaram no hacker, inclusive, e hoje em dia, eu até acho que vou postar isso hoje no Instagram, que eu vi essa curiosidade no Twitter. O hack da Bybit, o hacker responsável, ele tem mais Ether do que o criador da Ethereum, do que o Vitalik Buterin. Né, ele tem tipo 1,4 bi de dólares e o Vitalik tem tipo 600 milhões. É uma coisa assim, cara. Sim, é muito doido. Não, o volume das transações em cripto é muito grande. Muito grande. E assim, o que a gente está vendo, que eu posso te antecipar, assim, Arthur, o governo está começando a entender mercado de criptoativo. Não entendeu 100%, tá? Ele tem um problema de entendimento no relativo à autocustódia, por exemplo, tá? Mas ele, da primeira regra de 2019 para cá, a gente está vendo uma evolução grande na parte técnica.
E uma coisa que eu sempre defendo é que a gente não pode confundir o pessoal altamente especializado do Banco Central, da Receita Federal, com o pessoal do Legislativo. Certo. Quando saem leis propostas no Congresso Nacional, que aí são deputados e senadores, o grau de qualidade tende a baixar. Às vezes muito, às vezes nem tanto, mas ele tende a baixar. Quando nós temos documentos que vêm do Executivo, Banco Central, Receita Federal, COAF, são documentos muito mais qualificados. Já vê que os caras realmente estão entendendo. Aqui deixo a dica, acho que não vai ter problema, do canal do Senra, né, que é procurador, que ele fala bastante nesse aspecto de monitoramento, de rastreio de redes, de criptojude, por exemplo, né, que seria o equivalente ao Bacen-Jude. Então, você tem lá uma dívida, tá no judiciário, o judiciário dá uma ordem ao Banco Central para bloquear dinheiro nas suas contas, tá? Eles estão construindo uma ferramenta que é o criptojude. Isso o Serra também fala no canal lá. Ele não fala de mercado não, ele fala desse viés, vamos dizer assim, de fiscalização das redes, que é bem legal. Inclusive ele faz ao vivo, né, assim, como é que seria uma ação de fiscalização, de monitoramento dentro da rede. É bem interessante aí, né? E chega na legislação, que é onde a gente está. Então, nós temos uma regra hoje, Arthur, uma regra para corretoras nacionais e uma regra para corretoras internacionais. É um pouco difícil lidar com isso para o investidor. Não tem problema, vocês não vão entender 100% hoje. A live vai ficar gravada, volta lá, assiste de novo, né? A gente está sempre conversando. Eu volto aqui e explico o que com mudou. Com certeza. Tá de portas abertas no nosso canal aqui sempre, cara. Fechado, agradeço. O que nós temos hoje? Corretoras nacionais já reportam as movimentações dos usuários todos os meses, tá? De todos os usuários e todas as movimentações. Então, corretoras nacionais ou nacionalizadas reportam todas as operações de todos os clientes todos os meses. Então, se você está tentando fugir da Receita Federal utilizando uma corretora nacional ou uma nacionalizada, já está começando com o pé errado, tá? Inclusive, eu queria até aproveitar o gancho, que a gente tem uma pergunta aqui do Gilberto, né? Ó, só passando aqui nos comentários, tá? O Trips falou aí que o áudio e vídeo tá tudo certo, muito obrigado aí. Gilberto aí colado com a gente, Alan e o Zop, João Carlos aí, um salve pro pessoal. Se vocês tiverem dúvidas com relação a isso, né? A questão de regulamentação, imposto de renda, reporte... Esse é o lugar e essa é a hora para você tirar suas dúvidas. Ó, o Gilberto mandou uma dúvida muito boa. Ele compra criptos na Binance, só que ele não opera na Binance. Ele saca ela para BingX, que é uma corretora que ele não faz o KYC, e não fazendo o KYC, ele opera lá dentro da BingX. Então a dúvida é o seguinte, ele faz o Pix para Binance. Aí ele converte real para o USDT, pega o USDT, manda para BingX. O que é reportado para a Receita no meio dessa transação toda aí? Ótimo, ótimo. É o Gilberto, né? Gilberto. Ótima pergunta. Antes de responder, eu vou deixar um desafio para quem está nos assistindo. Me permite? Ó, maravilha. Claro, cara. O desafio é o seguinte. Vocês vão ver aqui, conforme a explicação vai indo, nós temos uma diferença entre corretoras nacionais e corretoras internacionais, e é uma diferença grande. Mas aí fica a pergunta. Quais são as corretoras nacionalizadas e quais são as estrangeiras? Porque isso passa um pouco da resposta que eu vou dar para o Gilberto. E deixo o desafio para vocês. Binance, Coinbase e OKX. Temos alguma nacional entre essas três? E aí o pessoal deixa os chutes aí no comentário. Eu vou dar mais a galera, porque essa aí eu sei. Essa resposta eu sei, a gente já conversou disso aí. Então eu não posso opinar, mas sabia antes? Já sabia, a gente já conversou disso. Sim, mas antes de ter o papo comigo, tu sabia dessa? Não, antes de ter o papo com você, não. Então, pessoal, eu vou fazer a explicação de uma e outra, para vocês poderem entender o porquê que isso é importante. Enquanto isso, fala nos comentários aí, ó, qual que é nacional, qual que não é, né, ou nacionalizada, né, eu acho que o termo seria nacionalizada. Binance, Coinbase e OKX, não é isso? Isso, se tem alguma nacional / nacionalizada aí.
Perfeito. Manda nos comentários aí enquanto o doutor explica pra gente. Manda bala, cara. Segura do Gilberto aí. Vamos lá, pessoal. A Corretora Nacional, então, ela mesma reporta as nossas movimentações dentro dela para a Receita Federal do Brasil. O que fica para a gente fazer com relação à Corretora Nacional? O primeiro documento é o GCAP, que é o documento do ganho de capital, que é o programa homônimo da Receita Federal, que é o GCAP, tá? O GCAP é um documento que às vezes a gente esquece como investidor, nem lembra, nem sabe que ele existe, mas ele tem um fator muito importante. O GCAP vai fazer duas coisas para nós. A primeira, informar que aqueles ganhos que nós temos isentos, a gente já vai ver que nós temos ganhos isentos e estão valendo ainda, eles são efetivamente isentos para a Receita Federal. Olha a importância do GCAP. Então, vai chegar para a Receita, eu vou olhar para cima para fazer de conta com a Receita. Vai chegar para a Receita, olha só, eu tive ganho com criptomoeda, tá? Só que o meu ganho tá isento. Ah, como é que eu vou saber que tu teve esse ganho isento? Tá aqui meu GCAP que a Declare Cripto fez para mim. E aí, beleza, esse teu ganho tá isento, não paga nada de imposto. E se você teve ganho de criptoativos, o GCAP vai dizer que aquela alíquota, aquele percentualzinho de imposto que você recolheu está de acordo com a regra de cripto. Então é um documento bem importante. A gente já vai ver a alíquota também. Porque se você não informa via GCAP, a Receita Federal pode entender que aquilo entra na regra geral do imposto. E aí ele salta para 27,5%. A gente já vai ver qual é a alíquota correta. 27,5%. É dolorido, rapaz. Isso aí quando pega é pior que bezetacil, assim, ó. É uma dor. Já nas corretoras internacionais, quem tem que e DeFi, tá? Quem tem que fazer a declaração das movimentações somos nós, investidores, usuários de cripto. Mas quando? Sempre que a sua movimentação no exterior, geralzão, ultrapassar 30 mil reais dentro do mês. E aí começa a complicar o negócio. Por quê? Primeiro, criptoativo é todo lastreado em dólar. Então, para você ultrapassar esses 30 mil reais, é ligeirinho. Depois, entra toda e qualquer movimentação depois que você entrou com BRL na corretora. Então, vamos supor que eu entrei com 2 mil doletas, mais ou menos 10 mil reais e uns quebrados, tá? Uhum. Fui lá, entrei com 10 mil, não começou a girar esse meu computadorzinho de movimentação. Aí eu peguei esse meu valor, comprei por USDT. Peguei BRL, transformei em USDT. E aí vamos dizer que eu aguardei o melhor momento para comprar BTC, entrei com o par USDT BTC. Fez um swap, né? Uns dizem swap, é que nem iPhone, né? iPhone, tem vários nomes, Apple. E aí você fez o swap lá da rede e trocou pelo BTC. Ótimo. Então você teve a compra do USDT e o swap por BTC. Mas você não é bobo nem nada, mandou para a sua autocustódia. Aprendeu lá no canal do Crypto, né? E aí você se defende lá mandando para sua autocustódia. Já bota mais 10 mil aí da transferência. E aí você, BTC, máxima histórica, em breve, máxima histórica, você traz de volta para a autocustódia. Não precisa nem vender o BTC. Você já extrapolou os 30 mil de movimentação. Você fez a compra do STT, trocou por BTC, mandou para a carteira e trouxe de volta, você já está em 40 mil reais. Mas mandar para a carteira é considerado movimentação? Para mim, as movimentações era só entre troca de pares, não? Não, movimentação entra inclusive transferências. Caramba, não vai gerar imposto. Mas, pessoal, mas como falando, não gera inclusive, imposto, como que vai ser a movimentação, por exemplo, se eu mandei para autocustódia, mas não foi para minha autocustódia, eu mandei para uma carteira de uma pessoa. Fui hackeado e isso foi para uma carteira que eu não faço ideia. Essa movimentação ela vai estar lastreada a mim? E aí, como é que faz? Eu usei esse Bitcoin para fazer um pagamento. Uhum. Isso aí é importantíssimo, tá? Por quê? Pela natureza peer-to-peer dos criptoativos, famosa natureza peer-to-peer, toda vez que tu tens uma transferência para uma carteira desconhecida, isso reduz aquele teu patrimônio da saída, não reduz? Sim. Eu tinha 100, mandei 50 para uma carteira que eu desconheço, né? Sumiu 50, isso vira uma redução do teu patrimônio, isso é uma venda. E aqui eu estou falando de movimentação.
O que transforma uma movimentação para uma venda? O fato de desconhecer a carteira para a qual foi. Se tu não identificares aquela carteira como sendo tua, não precisa da chave, não precisa do endereço. O simples fato de dizer, mandei para uma carteira que é minha, transforma a venda em uma movimentação. E ele não vai gerar imposto. Agora, se você mandou para uma carteira desconhecida, vira alienação. Aí vira venda. E você tem que calcular o imposto se teve. Mas vamos dizer que eu fui hackeado e perdi. Aí você vai dizer, foi para uma carteira desconhecida, aquele valor foi um prejuízo. Ou então eu usei para pagar alguma coisa em Bitcoin, eu não recebi o dinheiro em volta, né? Eu fui comprar, não sei, cara, fui comprar uma camisa lá no evento com Bitcoin, então transferi pros caras, peguei a camisa. Como que eu vou ter que pagar imposto sobre isso, sendo que eu não recebi nada, não tenho lucro para pagar imposto, eu não tenho dinheiro para pagar imposto em cima disso? Ele vai virar uma venda. Vai virar uma venda. Toda vez que você mandar seu BTC para uma carteira desconhecida, vira uma venda. E aí ela pode ser uma venda no lucro, no prejuízo ou no empate. Mas ela vai ser uma venda. Entendi. Mandar para você carregar seu cartão, por exemplo. Tá lá na autocustódia e vou carregar o cartão. É uma venda. Perfeito. É uma seguindo aqui, né? O Nova York tá aí com a gente, né? Tá falando também outra dúvida. Trocar cripto... New York. Na troca de cripto para o USDT nacional tem que pagar imposto também? O Trip está falando aqui que ele sabe que a Binance é nacionalizada, e o Rafa tá aí com a gente no Instagram, né? Esse realmente é um assunto importante. Então, o que falaram aqui que sabem que a Binance é nacionalizada. OKX e a... Qual que é? OKX e Coinbase, que você falou, né? E a Coinbase, o pessoal não comentou aqui não, cara. Show. Beleza. Olha só, nessa troca da nacional do BTC para o USDT é um swap. E swap é uma alienação, já vou falar disso agora, inclusive, tá? Mas só para concluir aqui, toda vez então que a gente tem uma movimentação acima de 30 mil, e aí o difícil é o controle. Porque se entram as transferências, entram todas as vendas, todos os swaps, tudo que tu faz lá fora, normalmente o pessoal ultrapassa esse limite dos 30 mil e não se dá por conta. E aqui, como tu tens que informar até o último dia útil do mês subsequente, né? Então, eu movimentei agora em julho. Até o último dia útil de agosto, eu preciso mandar a declaração no padrão da IN 1888. E é isso que a Declare Crypto faz. A gente vai pegar todas as tuas operações do mês passado e vou calcular para saber se tu ultrapassaste esses 30 mil e gerar a declaração para tu fazer. Tá? É bem isso. Nas operações nacionais, pelo menos até dezembro, aí tem a discussão da MP, eu já vou chegar lá na questão da MP, as alienações, vendas ou trocas que não ultrapassarem 35 mil reais, os lucros são isentos. Então, independente de quanto for o lucro nas operações nacionais dentro do mês, se não ultrapassar 35, eles são isentos. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos dizer que eu tinha 10 mil reais de BTC e vendi por 20 mil reais nesse mesmo mês numa corretora nacional. Esses 10 mil reais de lucro, eles serão isentos. E pode ser assim até 34.999,99. Cuida para não passar os 35, tá? A regra diz que é até 35. O que meio que responde essas duas perguntas, né? Vamos pegar aqui o caso do Gilberto. Ele fez um Pix para Binance, comprou o SDT. Pegou o SDT, mandou para BingX. Então ele fez duas movimentações, né? Real para o SDT, sacou o SDT. Se ele tiver comprado, por exemplo, R$14.990 em USDT, pegou esses R$14.990, mandou para BingX numa carteira que pode ser custodial, autocustódia e tudo. Movimentação mensal dele ficou abaixo dos 30 mil ali no mês. Ele está operando na BingX ou em alguma corretora sem realizar o KYC, ou seja, as movimentações acima disso, superando os 30, 35 mil, teriam que ser feitos de forma voluntária por ele, nesse caso, né? Isso. Se ele está numa corretora sem KYC, não tem como a corretora saber quem que é ele, só recebeu o dinheiro, ele está operando em cripto, certo? Então, nesse caso, o que estaria sendo reportado é essa compra e essa transferência para uma carteira que ele não identificou,
certo? Uhum. Então ele ficou Certo. abaixo dos 30 mil, teoricamente não teria que pagar imposto. Teoricamente. Mas está sendo reportado. Vou chegar lá. Se E o ele traz- mesmo... Ah, sim, pode continuar, Eu desculpa. vou chegar, eu vou chegar nessa resposta do Gilberto aí, que ela tem uma complexidade no meio do caminho. Tá? Aham, certo. Mas aqui no Brasil, corretoras nacionais ou nacionalizadas têm essa isenção de até 35. É 35 mil de lucro? Não. Movimentação. É vendas e trocas. Ah, Movimentação sim. não entra. É só se vender Uhum. ou trocar, tá? Se você, dentro da operação mensal, de todas as suas operações brasileiras, você não vender ou trocar mais que 35, não interessa quanto foi seu lucro, ele será isento. É uma prerrogativa que a gente tem. Agora, nas estrangeiras, não tem faixa de isenção. Se você teve lucro, você vai pagar o imposto. Para ambos os casos hoje, a tributação, a alíquota do imposto percentual é de 15%. 15% para as nacionais, 15% para as estrangeiras. Aí vai dizer assim, mas eu tenho um contador que me disse que ele sobe para 17,5, depois ele vai para 20, depois ele vai... Sim, é verdade. Só que ela só troca de faixa na nacional quando você tem mais de 5 milhões de ganho com cripto no mês. Então, tirando o Arthur que está falando aqui com a gente na live hoje, o resto, pessoal, vai todo mundo ficar nessa faixa. Pô, tem que puxar para cima os amigos, né? Os parceiros tem que puxar para cima. Então, tirando o Arthur, todo mundo aqui fica nos 15% de imposto, tá? Importante. O pagamento das nacionais, depois que a gente passa dessa faixa de 35 mil e tem que pagar imposto, ele é até o último dia, perdão, do mês subsequente. Então você vai apurar suas operações nacionais, se teve imposto a recolher, tem que pagar até o último dia do outro mês. Tá? Nas estrangeiras, o pagamento é anual. Onde? Quando? Você vai pagar junto da declaração do imposto de renda. Doido. É isso mesmo. Você vai informar seus lucros dentro do imposto de renda e ele vai gerar uma guia para pagamento dentro do seu período do imposto de renda, que normalmente entre 15 de março a 31 de maio. Então aqui, os lucros que você tiver depois dessa alienação de 35 mil, você tem que gerar a guia DARF para pagamento e pagar até o último dia útil do mês seguinte. Nas estrangeiras, você vai reunindo seus lucros, reunindo seus prejuízos e vai jogar dentro da declaração do imposto de renda. Tá? E é ali que vai gerar DARF para pagamento. Pô, mas por que os caras fizeram assim, cara? Que baita bagunça. Tem um porquê. Porque nas operações do Brasil, nacionais ou nacionalizadas, você somente poderá compensar lucros e prejuízos dentro do próprio mês. É uma meleca. Mas você tem isenção dos 35. Então, se você teve lucro, prejuízo nas suas operações, nas nacionais só pode compensar dentro do próprio mês. Agora, nas estrangeiras, você pode fazer a compensação anual dos seus investimentos. Então, nós vamos abrir lá a sua contabilidade em 1º de janeiro e vamos levar até o último dia de dezembro lucros e prejuízos. E aí a gente vai lançar dentro do imposto de renda e vai pagar lá. Então, você pode compensar lucros e prejuízos do ano todo. Mas eu, final de 2024, tomei um ré, cara. Um negócio ruim, assim, aqueles que a gente até leva pro coração. Como é que fica daí? Você pode compensar os prejuízos por até 5 períodos fiscais para frente. Mas a MP303, já vamos falar da MP303. Antes da gente responder o Gilberto, só vou dizer mais uma coisa. Duas coisas. Primeiro, quando eu tenho autocustódia, como é que fica? Fica uma regra híbrida. Olha que maravilha, sensacional. Você declara como no exterior, mas o seu regime de pagamento de imposto é como se fosse nacional. Isso na autocustódia. Vai pegar o pior dos dois mundos, né? E aí, não sei, até acho mais razoável da autocustódia, porque tu tens a movimentação do exterior com a isenção da nacional. Mas, uma coisa muito importante, ainda tem mais uma declaração depois de tudo isso que a gente fez aqui.
que é a ficha de bens e direitos, que é você informar os saldos. Então, 31 de dezembro, eu preciso fazer uma fotografia do seu patrimônio. Se você tiver R$5.000 ou mais de custo de aquisição em uma determinada moeda e ela estiver dentro do seu patrimônio, você precisa informar também, além dos rendimentos, na ficha de bens e direitos. Então vamos dizer que eu tenha R$2.000 Solana, R$5.000 GTH e fiz 4 compras de 2.500 de BTC. Eu não preciso declarar Solana, porque está abaixo de 5, eu preciso declarar o ETH, porque eu tenho 5 de custo de aquisição, e eu preciso fazer o custo médio de aquisição dos 2.500, das 4 compras de 2.500 do BTC. Ô, doutor, só aproveitando aqui para tirar uma dúvida, eu achava, né, obviamente você está muito mais por dentro disso do que eu, que esse custo, né, de patrimônio era uma coisa para Bitcoin, outra coisa para as altcoins. Há um tempo atrás eu acho que era mesmo, né, mas eu acho que mudou, não? Porque, por exemplo, antes, se você tivesse R$5.000 em Bitcoin, R$5.000 em altcoin, aí depois tem outras categorias, né, NFTs, stablecoins e tudo. Então, a Solana, ela não entraria nessa categoria ali das altcoins ou agora já tá tudo separado? Não chega a estar tudo separado, tá? Mas ela tem separações. Por exemplo, eu tenho R$5.000 vamos colocar aqui, eu tenho R$4.000 em Ethereum, R$3.000 em Solana. Juntando as duas, né, eu vou ter aí R$7.000. Há uns anos atrás, ou pelo menos, né, até onde eu fazia essa questão da declaração, tava lá a categoria 1 para Bitcoin, 2 para altcoins derivadas, então eu teria que colocar que eu tenho R$7.000 em altcoin e teria que fazer essa declaração. Por quê? Porque são 4 de Ethereum e 3 de Solana. Se eu só tivesse Ethereum, beleza, R$4.000 não precisava fazer declaração. Mudou então? É por moeda. Por moeda. Por moeda. E aí, dentro da então, moeda, né? tu categorizas ela ali dentro da declaração. Então, tu vai botar BTC, tá dentro do BTC. Aí depois tu vai na Solana, altcoin. Ethereum, altcoin. O STT, entendi. stablecoin. Maravilha, maravilha. Ela é uma classificação só. Entendi. Mas a declaração é moeda. E a declaração de rendimentos, tive lucro em BTC, tive prejuízo em ETH, tive lucro em Solana, tive lucro em Sui, perdi em Link, né? Isso tudo também tem que ser moeda a moeda. Dá um trabalho, mas é verdade. Inclusive, pessoal, isso que tá aparecendo na sua tela agora, né? Esse negócio de corretoras nacionais, internacionais, já é um baita de um material, né? Se você não sabe, as lives ficam salvas aqui no canal do YouTube e você também pode tirar print para consultar isso depois, tá? Mas cada print merece um like, então deixa o like aí que é muito importante, tá chegando agora. Não esquece aí de se inscrever, né? E seguindo aqui nos comentários, Nova York tá agradecendo pela explicação. Tamo junto. Eric tá falando aí que todas as corretoras, Binance, Coinbase, OKX, tudo nacionalizada já. E a gente tem algumas outras dúvidas, né? Então a gente tem a do Gilberto, a gente tem a do Nova York, né? Que ele tá trocando cripto para o USDT em corretora nacional, se ele tem que pagar imposto. Eu acho que isso foi respondido, né? Se ficou ali abaixo dos 35 mil. Perfeito. Tá. Outra dúvida aqui, né? Tô em dúvida entre operar Binance ou BitGet. Qual recomendaria para diminuir os problemas fiscais? Joia. E vamos tem lá. outra dúvida também, mas vamos por parte, senão já fica demais, né? Vamos por parte. Ó, primeiro eu vou responder o desafio, tá? Binance, Coinbase e OKX, para poder responder o Gilberto. Dessas três, a Binance é a única estrangeira. Ela não tá no Brasil. Não tá no Brasil, portanto não declara para a Receita Federal. A Coinbase nacionalizou as operações dela em outubro de 2023 e a OKX em novembro de 2023. Significa que durante todo o ano de 2024, Coinbase e OKX declararam todos os investidores, todos os meses, para a Receita Federal. E aí você está com ela entregando a declaração, você tem que fazer o GCAP, você tem isenção até 35 e você tem regime de compensação mensal. E na Binance, você tem que fazer a declaração se movimentar mais do que 30, você não tem faixa de isenção e tem compensação anual.
Portanto, respondendo o Gilberto, ele está entrando via Binance, que é uma estrangeira, e mandando para a BingX, que é uma estrangeira. Então, ele teria que fazer a declaração de movimento, tem que olhar a compensação anual, e sobre o lucro resultante depois dessa compensação, não tem faixa de isenção. É 15% dentro do imposto de renda. Mas onde que ele vai ser pego nessa equação? Não estou dizendo que tu vai ser pego, Gilberto, mas onde a Receita Federal poderia cruzar as informações se nem Binance nem BingX reportam? Porque quando você manda seu Pix, quem recebe não é a Binance. Quem recebe é a Latam Gateway de pagamento, que é uma instituição Banco Central. Recebe e reporta ao Banco Central. Não a Receita, mas ao Banco Central. Tá? Só que tem um detalhe. Vocês se lembram daquela polêmica do Pix? Qual delas? Que queriam a dos 5 mil reais. Sim, que voltaram atrás. Receita Federal vai saber, todo mundo. O problema, sabe qual é? Que esse limite é de 2 mil reais. A 2 mil? Eles estavam mudando a regra o seguinte, ia passar de 2 para 5, mas a quantidade de empresas que teriam que declarar era maior. A base de entrega de informação era maior, mas o limite também era maior. E agora voltou o que era antes, que é 2 mil reais acumulados. Acumulados. Só que só instituições Banco Central reportam. O problema é que gateways de pagamento, quando tem movimentação superior a 500 milhões de reais de movimento, eles passam a ser instituições Banco Central. Então eu não sei dizer se o Latam Gateway de pagamento já está informando diretamente a Receita. Eu acho que sim, por causa do tamanho da posição da Binance Brasil. Então, além dele informar o Banco Central, ele informaria também a Receita Federal. E aí o problema é o Pix, e não a BingX ou a Binance como declarantes. Qual é o segundo risco que a gente tem nessa operação? O risco Airbnb. O que Airbnb tem que ver com a história? Não é bem Airbnb, mas o case dela. Porque a Airbnb, neste ano do Imposto de Renda 2025, sobre o ano base de 2024, entregou todas as operações de brasileiros no Airbnb. E se a Binance resolve fazer o mesmo, ou é imposta, né, obrigada a fazer o mesmo? Big problem. Ela vai ter que fazer. Na verdade, né, galera, vocês não sabem, se a justiça brasileira pedir para qualquer corretora, mesmo que não esteja no Brasil, para falar das suas operações, cara, e você tem o KYC lá dentro, a corretora é obrigada a falar. É uma questão de lei, você está sendo judicialmente intimado, né? Vai pedir a corretora, você participou de um crime internacional e tem uma possibilidade de parte desse dinheiro estar numa corretora que está lá em Singapura, mas que a corretora tem os seus documentos. Aí a Justiça Brasileira pode intimar a corretora e mesmo ela não estando no Brasil, ela ainda pode fornecer todas essas informações, né? Exatamente. E mesmo algumas estrangeiras, tá? A gente vai ver ali depois sobre o CARF, vocês vão entender um pouquinho melhor. Certo. Então, pessoal, eu sei que é complicado isso aqui, mas eu tento simplificar a explicação. O que mais a gente tinha de dúvida ali, a troca de cripto, né? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, na troca de cripto para USD em corretoras nacionais, então eu tô com o Bitcoin numa BitBank. E aí eu vou vender, só que em vez de eu puxar para real, em vez de eu vender BTC BRL, eu vou vender BTC USDT e vou ficar em USDT. Dólar Tether, vou continuar em cripto. Não trouxe para o Brasil, não trouxe para o real, né? E nem fiz o Pix para conta. Tem que pagar imposto? Vamos lá. Aí tu está sobre aquela regra da isenção, tá? Alienações até 35 mil. Então, se essa tua troca entra no conceito de alienação, são vendas e trocas, não é invenção minha, tá? Isso já é dito pela Receita Federal desde 2016. Isso teve duas, vamos dizer assim, jurisprudências da Receita Federal, dizendo que ela entende que a troca direta entre criptoativos, ainda que não passe por moeda soberana ou fiduciária, entra no quesito de alienação. Então, essa troca BTC-USDT entra como alienação. Tá? Ela alienação ou movimentação? A alienação entra como se fosse uma venda.
muito embora não tenha vindo para a BRL. E aí eu vou ter que pagar imposto sobre esse lucro mesmo, nem tendo lucro em BRL? Caso tenha ultrapassado a os faixa 35 mil de... 35. Sim. Outra caso. dúvida aqui, ó. Trip está em dúvida se ele vai operar na Binance ou na BitGet. Qual que recomendaria para ter menos problemas fiscais? Recomendaria a plataforma da Declare Crypto, né? Que aí você consegue contornar os problemas fiscais da forma mais simples. Mas entre as duas, a BitGet ela é nacionalizada, a Binance você falou que não, né? Não, nenhuma das duas é. Fiscalmente elas estão muito próximas, tá? Uhum. Muito próximas, muito próximas. Então iria pela liquidez aí no caso, né? É a adaptação da plataforma, o token de repente está trabalhando, tem numa e não tem na outra, liquidez, taxa, esses são quesitos pessoais. Se me permite aqui, doutor, falando, elas estão no mesmo patamar. Se me permite aqui falar, entre essas duas eu prefiro ir para a BingX. Eu sou embaixador da BingX, tá? E você vai conseguir. Ela também tá no mesmo saco, não tá? A BingX, ela não é nacional, porque ela também não exige o KYC. Se ela exigisse o KYC, por obrigação, né? Aí teria o risco. Mas como ela não existe, a gente já sabe que ela não tá aqui no Brasil. E entre essas três, a BingX você vai conseguir pagar as taxas mais baratas com o link aqui exclusivo do canal. Me seguir no CopTrade de graça, né? Então tem vários benefícios aí para você. Muito melhor do que Binance, muito melhor do que BitGet e não tá aqui no Brasil. Então os mesmos benefícios fiscais que você acompanha, você vai ter aí na BingX com o link aqui do canal. Isso. E aproveitar e mandar um recado para a BingX, né? Já que estão aí patrocinando o Chelsea, patrocina o Fluminense agora também, já que tem jogo aí. Pois é, aqui ó, a galera não vai gostar de mim, mas eu tava vendo o jogo lá do Palmeiras torcendo pra Chelsea, tá? Isso foi bom, cara. Entrar dinheiro na Chelsea aí vai ajudar muito o patrocinador, visibilidade da BingX. Então, ó, você também vai estar numa corretora aí que já tá já é as quartas de final ou já é semifinal que a Chelsea foi? Semifinal. Já tá na semifinal, já tá no top 4 mundial aí, ó. Eu não ia querer falar, mas é o Renatão gremista que tá pilotando aí o Flu, né? Então, como bom gremista, vou ter que dar uma torcida pelo Fluminense aí pra apoiar nosso Renato. Com certeza. Os cariocas, Renato Portaluppi, né? Pra nós aqui, o Renato Gaúcho. Só dar uma dica muito importante, pessoal. Se cadastrando aqui no link que tá aí na descrição do vídeo, dentro da página da Declare Crypto, vocês vão ter acesso ao guia das corretoras. Tá com dúvida se é corretora nacional ou estrangeira? Pode estar acessando ali, fazer o cadastro, acessa, baixa o guia, tá no cantinho direito aqui. Guia das corretoras, vocês vão ter a lista das corretoras nacionais / nacionalizadas e também das estrangeiras, e vai estar esse quadrinho aqui que eu estou apresentando para vocês, que também vai estar dentro do guia das corretoras, tá? Pode baixar gratuitamente lá. Inclusive eu fixei o link aí na tela, viu, pessoal? declarecrypto.com/parceiro/cripto, tá? O link tá fixado aí na tela para vocês, para quem tiver interesse, tá fixado no chat também, para vocês se cadastrarem, certo? Você quer seguir ou quer responder mais algumas perguntas? Vamos mais algumas. Maravilha, vamos lá. Gilberto mandou outra pergunta aí. Ele tá mandando um pequeno saldo da BingX pro cartão da Picnic, para gastar no dia a dia. Isso é reportado para Receita? A Picnic, ela tá no Brasil? A Picnic eu não me lembro, eu acho que não, tá? Agora eu não me lembro de cabeça, mas eu acho que não. A última vez que eu vi, que eu me recordo da Picnic, não. Porque, em teoria, aí eu já não sei a questão da jurídica, né? Eu conheço o pessoal da Off-Ramp, e a Off-Ramp é um banco dos Estados Unidos. Então, assim, você mandar dinheiro para Off-Ramp e gastar em criptomoedas, você tá gastando um cartão internacional com dinheiro no exterior. Né? Teoricamente, a parte do imposto deveria ser cobrado na conversão ali dentro da corretora nacional, né? E dentro do seu próprio reporte, uma vez que isso está sobre empresa no exterior, que não está passando. Então imagina que você tem um cartão numa conta bancária dos Estados Unidos, né? Vamos colocar um Bank of America da vida. E você tem esse cartão Bank of America em dólar e vai gastar na Europa, vai gastar aqui no Brasil, eles fazem a conversão ali na hora para cá. Então, assim, não está acontecendo aqui no Brasil. Sim. A discussão do IOF. Sim, né? Sim, mas no caso, por exemplo, um cidadão americano com uma conta nos Estados Unidos vai para a Europa e gasta ali no cartão internacional para fazer. Já é o imposto dos Estados Unidos com a Europa, não tem nada a ver com o Brasil.
faseando essa operação, a saída da BingX para o cartão, da tua cripto para o cartão, é uma alienação. É a mesma coisa que tu estivesses vendendo criptoativos, tá? O que a gente pode fazer para amenizar isso é utilizar a regra brasileira. Lembra que eu falei que o DeFi ele fica com uma regra mista? Então, nesse caso, o que poderia fazer é mandar para a tua autocustódia e da tua autocustódia direto para o cartão. Porque daí tu ficas dentro dessa faixa de isenção de até 35 mil. Essa dica é boa, hein, galera? Quentuxa. Essa dica Porque é daí, boa. como tu mandaste para tua autocustódia, a autocustódia ela entra na regra das nacionais. Então, mandou para lá, foi uma movimentação do exterior para a tua autocustódia, que estaria aqui no meio dessa transição. E aí, quando tu passares da tua autocustódia para o teu cartão, ele ficaria dentro da regra da isenção até os 35. Maravilha. Inclusive, só complementando, né? O Christians tá aí colado com a gente. Um salve pro Christians. Pix para Binance não está sendo reportado e nem os valores na Binance em USDT, Bitcoin, etc. No IRPF de 2025, então parece que no caso dele é a pessoa física, né? Não constou as movimentações para Binance e ele fez pelo site do Gov. Tá. Mas nem o Pix, ele falou que nem o Pix está sendo reportado. O Pix tá. Não vem. Não. É que olha só, uma coisa a Binance não reporta. Tá? Ela não reporta, então não vai aparecer na tua pré-preenchida. É uma obrigação que fica a cargo do contribuinte. E aí tem os ônus e os bônus, né? As nacionais te reportam todos os meses, mas você não fica sujeito às multas mensais. As estrangeiras, és tu que tens que reportar, mas se tu não reportares, tem multa mensal por isso aqui. A gente já vai ver as penalidades aí. Então, o que acontece? Quando você manda o Pix, esse Pix é reportado para o Banco Central. Tá? Ó, o Ismael mandou X mil para uma corretora no estrangeiro. Só que como não tem a ponta do reporte da Binance, não vai aparecer lá se tu comprou o STT ou BTC ou se tu tem exposições em criptomoeda. Ele só tá dizendo que tu mandou dinheiro para fora. E aí qual é que é o problema? Os caras começam a ver que tu manda dinheiro para fora e que tu recebes dinheiro de fora para dentro, né? Fez uma venda lá na Binance, mandou vir dinheiro para tua conta lá, não importa quanto, vai ser reportado a Receita. Então a Receita sabe que tu estás mandando e recebendo. Cadê as informações que não vieram? E aí ele te coloca no procedimento de malha fina. Vem cá prestar conta que eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Então ele não vai saber o quanto tem de cripto, o que tu tens de cripto, mas sabe que mandou e recebeu. Essa é a diferença entre reportar e não reportar. E ali qual é que é o problema? E se ela entende que o que tu estás recebendo de cripto é um ganho que não é de cripto, já que só caiu na tua conta. Aí, a alíquota de criptomoedas, que é 15, pula para a regra geral da Receita, que é 27,5. Exatamente porque ela não tem que aquele teu ganho foi por cripto. É um ganho geral. E se é um ganho geral, a regra é geral, 27,5. E aí é pênalti. Aí complica, cara. Entendeu? E para conseguir contornar tudo isso, né, cara? Como que funciona a plataforma de vocês? Porque o mais importante aqui, a gente tá expondo aqui vários problemas, várias questões, né? Mas o motivo aqui da gente ter trazido você não só para essa questão de esclarecimento, conseguir sanando as dúvidas, mas para quem não sabe, a plataforma do Ismael, que é Declare Crypto, ela é uma das plataformas, se não a plataforma mais utilizada para facilitar essa questão, por ter várias vantagens, né? Não só vantagens de custo, mas vantagens de praticidade também, né? Como que funciona aí a plataforma? Fala pra gente um pouquinho mais aí. Hoje a gente, graças a Deus, a gente é líder do mercado, né? Então, como é que a gente faz o cálculo, né? A gente pega através dos extratos, então tu me entregas teu extrato de histórico da Binance, da BingX, da Bybit, a gente tem mais de 150 corretoras e redes conectadas, tá? Também a gente faz por chave API e também a gente consegue fazer o cálculo do DeFi, tá, pessoal? Então vocês podem nos alcançar através de chave API das autocustódias lá da rede ou também tudo público, tá? A gente não fica com login e senha, todas as documentações são pra quem públicas. não sabe, a API, galera, aí você não vai passar o login e a senha e ele não vai ter acesso a nada, tá? A API você vai simplesmente pegar um dado da corretora e mandar para um servidor externo. Você vai meio que... Eu também não sou dessa parte assim de programação, né? Mas você vai
dar certas permissões que você tem ciência a essa plataforma externa. Então, qual que vão ser essas permissões da API da Declare Crypto, por exemplo? Ver as suas movimentações, os seus trades, para conseguir facilitar essa questão fiscal, né? Exatamente, exatamente. E aí também a gente pega pelo endereço, tá? O endereço público da carteira, a gente consegue acessar as informações via blockchain. Colocamos para processar, depois de entregue, vai ter um painel de declaração. Depois eu vou passar um videozinho mostrando a plataforma. Legal. Você vai ter um painel de declaração com todas as obrigações fiscais. Declaração no padrão da IN, GCAP, ficha de bens e direitos para imposto de renda, DARF para fazer o pagamento do imposto onde tiver. E também nós temos os dashboards. Então ali nos dashboards vocês vão conseguir visualizar o patrimônio de vocês. E ali vocês vão conseguir ter custo médio, preço de aquisição, distribuição por carteira, por rede, por moeda, lucro, prejuízo mês, lucro, prejuízo, moeda. Vão conseguir ver todas as suas operações num só lugar. Que às vezes o pessoal, eu tenho na Binance, tenho da BingX, tenho na BitGet, tenho mais autocustódia, como é que eu controlo tudo isso? Vai conseguir controlar dentro da página da Declare Crypto. Tá, legal. Pessoal? Então, vamos dar um pulinho aqui, que é o seguinte. Essas operações no exterior, o Brasil ele fez um acordo internacional participando desse grande acordo que é o CARF. O CARF é o Crypto Asset Reporting Framework. Aqui, ao invés das corretoras reportarem diretamente ao governo brasileiro, elas reportam aos governos dos países onde elas estão. Então, pegar uma Kraken, uma Coinbase, por exemplo, elas reportam ao governo americano e o governo americano vai trocar essas informações com o governo brasileiro. E as corretoras que aqui estão, se tiverem tax numbers aqui de americanos, também a Receita Federal do Brasil vai comunicar ao governo americano das operações que são feitas aqui. É uma mútua sacanagem, né? E assim eles vão fazendo uma verdadeira teia das informações, tá? O Brasil já está afiliado. Vem uma minuta do Decrypto aí, que vai acabar virando a regra, que é o Decrypto, que está atualizado de acordo com o CARF, tá? Mas aí tem fulano que está num lugar que não tem o CARF. É verdade, não vai atingir, não vai ser automático. Mas o governo está se preparando para... estiverem países do CARF. E aí elas também passarão a reportar ao governo brasileiro, aí direto, corretora direto ao governo brasileiro. Tá? É importante dizer, né? A partir de 2027, isso aqui estará valendo o cruzamento de informações via CARF. Então, por mais que você queira ou não queira, já vai estar sendo entregue as movimentações externas também. E outro anúncio importante, o pessoal fala bastante, mas eu tenho MetaMask, tenho isso, tenho aquilo. A MetaMask ela é mantida por uma empresa chamada Consens. Só para dar um exemplo, que às vezes a gente tem essa visão do DeFi, é descentralizado, não está em lugar nenhum. E ela é mantida pela Consens, que é uma empresa americana. Essa Consens, ela está inclusive com um processo lá na CVM americana, que é a SEC. Então, muito provavelmente, essas descentralizadas, que são centralizadas através de uma empresa, vão estar incluídas no CARF também. Mas como que elas vão saber? Elas vão pedir QIC. Basicamente, vão pedir QIC. Se for ver dentro Porque da ainda MetaMask... não pedem, né? Não pedem ainda. Pedem. Não. Se for ver dentro da própria MetaMask, vocês vão ver que ela já tem uma ferramenta fiscal. Tá? Eles já estão se adaptando a essa regra e em breve, aí, não sei quanto tempo, mas em algum momento elas passarão a pedir QIC também. E se vocês, para confirmar isso que eu estou dizendo, vocês podem ver que ela já tem uma ferramenta fiscal dentro do próprio MetaMask. Mas assim, já apurar seus ganhos. Agora também é uma opinião minha, né? Isso pode até ser meio contraditório, mas assim, cara, pode tentar regular, mas a própria natureza cripto permite a criação de aplicativos verdadeiramente descentralizados. Vai ter alguma carteira com algum... Porque quanto mais países pressionarem a questão de leis, maior vai ser o benefício para os países que não aderirem ao CARF, não aderirem a essa política, vão ter para receber usuários, né? O livre mercado funciona mais ou menos da forma. Então, mesmo que tenha uma empresa por trás de alguma carteira que seja DeFi, ela pode estar, por exemplo, num paraíso fiscal que vai ter centenas de benefícios para não estar entrando no meio disso.
né? E sem falar que existem aplicativos, né? Os dApps, as aplicações realmente descentralizadas, que também permite fazer isso, né? Então, por mais que tenta correr atrás da MetaMask, hoje tá correndo atrás dela porque ela é maior. Estão correndo atrás da Binance porque ela é maior. Mas vão acabar surgindo outras alternativas, porque a natureza da criptografia, igual a gente fala, não é anônimo, é pseudônimo. Se não tem o KYC, não tem como saber. É uma opinião minha, tá, pessoal? Eu acho que, tipo assim, as criptos o pessoal sempre tenta correr atrás, mas a natureza das criptomoedas consegue, de certa forma, contornar isso, né? Que é uma questão mais teórica, filosófica, assim, né? A grande dificuldade sempre será as entradas e as saídas. E não o meio, né? Perfeito. Tu entrou por uma corretora, depois tu jogou lá para uma liquid pool, saiu e tudo, realmente fica difícil o meio, né? Então, onde é que eles vão fiscalizar? Os americanos têm alguns dos melhores ditados sobre dinheiro, né? E um deles é follow the money. Follow the money. Eu ligar os pontos. Exatamente. Eles estão preocupados com a moeda soberana, basicamente, tá? Então, assim, beleza, você tá operando no DeFi, fez dinheiro no DeFi. Chegou a hora de gastar esse dinheiro. Como é que você vai sair? Né? Como é que você vai sair com esse recurso? É aí que eles vão estar esperando. É aí que eles vão estar esperando, basicamente, né? Porque a gente até teve esse papo lá com o Rossello, né? Sim, sim. E o Rossello disse, cara, é impensável ter um futuro que tu compres coisa com cripto, né? O mais fácil é utilizar a cripto conversível na carteira e saindo na moeda soberana. Sim. E aí, exatamente, ali vai estar o leãozinho de boca aberta ali para apanhar os nossos ganhos, tá? Perfeito. Seguindo aí na sua apresentação, doutor, o que mais que a gente precisa saber da sua plataforma? Como é que a Receita Federal hoje obtém nossos dados? Primeiro, eu já comentei, pelas exchanges, as corretoras nacionais que entregam, e os P2Ps também entregam, tá? Os P2Ps, PJs também passam. Prova disso é que a Receita Federal recebe, em média, 7.600 declarações de PJs por mês de cripto. Declarações padrão IN 1888. Nós aqui, pensando nas corretoras nacionais, vamos chegar umas 30 no máximo, tá? Onde é que estão saindo as outras 7.600 declarações? Muito provavelmente dos P2Ps. P2P. Exatamente. Vocês têm uma ideia de mais ou menos quantos CPFs são declarados mensalmente, mais ou menos? Cara, eu não faço ideia, mas eu sei que não é o CPF se declarar. Quantos são declarados dentro dessas declarações de PJ? Não, então, eu não faço ideia, mas eu sei que é bastante, porque o P2P tem muita movimentação, né? Exatamente. 4.600.000. Por mês? Por mês. Caraca, velho. Mas assim, CPFs recorrentes ou não? Porque Não, esse foi o topo, tá? 4.600.000 foi o topo de declarações que a Receita Federal recebeu. Certo. Certo. Mas ele fica ali em torno de 1.600.000, 2 milhões mais ou menos de declarações. Mensais. É bastante CPF sendo declarado. Tá? Depois eu já comentei as operações via Pix, clássico, é o maior dedo duro das operações de vocês, mesmo de cripto, é o Pix, entradas e saídas. E também acaba o Banco Central. Então, essas transações como gateway de pagamento são reportadas ao Banco Central e o Banco Central informa a Receita Federal. E o Decred também, operações de crédito. Então, aqui, por mais que não seja direto operação de criptoativos, começa a carregar cartão, né? A bandeira do cartão ali contigo, ou ter um custo de vida muito diferente do que tu tens de ganho mensal, começa a apitar lá para a malha fina. Ferramentas como T-Analysis, Arca Intelligence, de monitoramento e rastreio de rede, essas a gente não precisa se preocupar muito. Por quê? Porque elas só são utilizadas quando tem um indício de crime. Então, elas não são ferramentas da Receita, são ferramentas basicamente judiciais, tá? Então, elas não são motivo da nossa preocupação. Mas aí os caras estão monitorando, estão rastreando a rede. Não é bem o processo que acontece. Tá? Precisa de ser algo muito específico. Por exemplo, como que funcionaria ali Vou citar um exemplo de caso aqui, só para vocês entenderem, né? A Arca Intelligence é uma empresa que tem um software que consegue vistoriar tudo que uma carteira faz. Que a gente falou várias vezes aqui na live, né? As carteiras na blockchain, elas são todas... são todas abertas, né? Inclusive, doutor, eu vou só pausar a sua tela rapidinho. Você não precisa fechar ela aí, tá? Só para mudar aqui para minha tela, para exemplificar isso aí pro pessoal. Eu tô aqui aberto com o site da Mempool, né? Que é onde mostra as transações aí da rede do Bitcoin, que tá até carregando.
E todas essas partes que vocês estão vendo aqui, esses blocozinhos, são as transações que ocorreram na rede do Bitcoin. Então, por exemplo, é público para ver os endereços que transacionaram, né? Então eu entrei aqui nesse bloco aleatoriamente e observa que aqui embaixo tem 3.650 transações, ó. Esse endereço enviou Bitcoin para esse endereço enviou Bitcoin para esses dois endereços e assim sucessivamente. E com isso a gente pode entrar num endereço aleatório, não sei de quem é esse endereço, não sei qual pessoa que tá, mas a gente consegue ver todas as transações que ele já fez ao longo da história. Por que eu tô falando isso? Plataformas como essa da Arcane Intelligence que a gente citou aqui, em casos específicos, ela pode estar vistoriando seu saldo, mas ela não consegue fazer assim, eu vou pegar todos os endereços, não. Mas se você tiver uma pessoa, por exemplo, uma pessoa mal intencionada, que você sabe que ela teve envolvimento ali com lavagem de dinheiro ou qualquer coisa do tipo, mandou essa grana para Bitcoin e eles chegaram ali na carteira, plataformas como Chain Analysis, a Arcane Intelligence conseguem pegar aquela carteira e colocar uma espécie de tracker, um rastreador. Então, no momento que ela faz uma transferência, o software da Arcane Intelligence detecta, opa, movimentou. Por isso que a gente falou, né, para as pessoas erradas, usar criptomoedas como forma de burlar o sistema é a pior coisa, porque o sistema ele é aberto. Então, se você tem uma pessoa que você sabe qual que é a carteira dela, você quer acompanhar, né, seja na hora de entrada ou saída da Fiat, quando você depositou dinheiro ou quando você sacou dinheiro, tem uma ligação com alguma carteira, essas plataformas elas vão ligar esses pontos automaticamente. Sei lá, né? Tem aí que vem um exemplo de caso. Chega lá o cara da Receita Federal, né, doutor? E aí, cadê suas criptomoedas? Putz, infelizmente meu cachorro comeu a minha palavra aqui, comeu minhas palavras no meu caderninho e eu perdi todas as minhas criptomoedas. O agente da Receita Federal pode falar, não tem problema, pode ficar tranquilo que eu vou cadastrar a sua carteira agora que eu sei que é sua no software da Arcane Intelligence e quando tiver uma movimentação, aí a gente vai saber que você aí teve acesso novamente à sua carteira, né? Conseguiu recuperar os seus fundos e a gente vai te cobrar imposto. Mais ou menos assim que funciona. Mas ele não vai pegar uma pessoa aleatória e falar, eu vou rastrear essa carteira. Eu vou rastrear automaticamente todas as carteiras. Não funciona dessa forma, tá? Só explicando mais ou menos essa questão aí da plataforma para quem não entende muito bem, né? Exato, exatamente. Então, isso aí depende de um servidor acessar o login e senha dele da Arca e começar a fazer toda a pesquisa. Ele não é uma coisa de massa. Exatamente. Por isso que ele é mais judicial do que fiscal, entendeu? É num caso hipotético. Por exemplo, esse aí do Banco Central, provavelmente usaram alguma ferramenta como Chain Analysis ou Arca Intelligence. Ismael, mas a Receita Federal, cara, pegar meus dados, tu tá louco. Essas aqui são telas da Receita, tá? Não é exclusividade minha, eles publicaram isso aqui, tá? Deixa eu só puxar pra cá. Aqui, se a gente for ver, ó, isso aqui é de uma reportagem que saiu da Receita, que dizia assim, Receita Federal localiza mais de 25 mil brasileiros com Bitcoin não declarado. Esse aqui é a tela da geolocalização de onde estão os 25 mil brasileiros com BTC não declarado. Ó, tem Belo Horizonte aqui, Arthur, ó. Tem. Se bobear, eu tô no meio disso aí, cara. Eu tô no meio disso aí, se bobear. Mentira, eu declaro, galera. Pô, não sou nem doido de ter um canal de Bitcoin no YouTube e não declarar Bitcoin, né, cara? E isso aqui é só Bitcoin, tá? Esses dados aqui são só do Bitcoin, dessa tela aqui. Então, eles não só identificaram os brasileiros, porque a gente tem a geolocalização. Por quê? Toda ferramenta Bacen, como o Pix, tem geolocalização nela. Tá, então, eles inclusive sabem onde você mora. Aqui tem outras telas da Receita, entrada de dólar corrente e o STT, filtro, então, de segmentação por idade dos investidores, por tempo de investimento, quantos vieram de carteiras desconhecidas, ó, John Doe, ó, transferência de criptoativo para exchange, quantos vieram de carteiras desconhecidas ou foram para carteiras desconhecidas. Então, cara, os caras têm um sisteminha, isso aí os caras são bons. Cada vez tá pior para nós, melhor para eles, né? Mas e aí, Ismael, se eu não entregar as informações da Receita, não fizer o pagamento dos impostos, o que dá? Primeiro, a gente tem uma multa de até 150% sobre o imposto devido. Então, vamos dizer que eu devia R$100 de imposto, se eu não recolher essa guia de pagamento de imposto, a multa é de até 150%. Agora, se você voluntariamente pagar o imposto atrasado, essa multa ela cai de 150 para 20. É a jogada do Neymar, né?
Isso, a jogada do Neymar. Se chegar pra Receita Federal e disser Receita, como é que é o Neymar, né? Fui moleque. Errei, fui moleque, quero resolver aqui. Aí a sua multa cai de 150 para 20. Essa é boa, né? É. Eu falei isso aí pro Arthur, eu disse, cara, tu sabe como é que é a jogada do Neymar? Ele disse, se jogar no chão, eu disse, não, se chegar pra Receita, chegar errei, fui moleque. Não, pensei se jogar no chão assim, fazer de coitado, falei, cara, não tem nada aqui não e tal, Não fui eu. Não fui eu, me hackearam. Exatamente. Então, se chegar pra Receita e der de Neymar e dizer errei, fui moleque, cai de 150 para 20. Tá? O imposto cai bastante. Já o descumprimento da obrigação acessória, o que é o descumprimento da obrigação acessória? Não declarar a movimentação do exterior gera uma multa de R$100 por mês não declarado. Cumulativo. Então vamos dizer que você deveria ter declarado a sua movimentação de janeiro de 24 e não declarou. A sua multa é R$100 em janeiro, em fevereiro, em março. E aí você vai 100 em janeiro, 100 em fevereiro, 200 em fevereiro, 300 em março. Então ela vai somando, tá? Se você deixar de recolher, de fazer a declaração em fevereiro, dizer que você ultrapassou de novo e não declarou de novo. Então aí você tem os R$100 de janeiro, mais R$100 de fevereiro. Então em março você tem 200 em março, mais 200, mais 200. Vai só somando. Vai só somando. Aí você deveria ter entregue a de março e também não entregou. Aí você tem janeiro, fevereiro e março, 100 em cada uma. Então é R$300 em abril, R$300 em maio, R$300 em junho, R$300 em julho, até que você efetivamente entregue. Se você der de Neymar, chegar lá e dizer errei, fui moleque, cai de 300 para 150, cai pela metade, né? No caso do meu exemplo. Então, você deveria pagar R$100 por mês, vai passar a pagar R$50 por mês. R$50 em janeiro, R$50 em fevereiro, R$50 em março. Ela vai, desconta e cai pela metade. Agora, qual é o outro pepino? Você pode me dizer assim, se eu tiver grana eu pago, se eu não tiver grana eu não pago o imposto. O problema é a malha fina, porque quando chega a cartinha da Receita, você pode ter o seu CPF na condição de irregular ou suspenso. E aí você não assume concurso público, não abre novas contas em banco, você não pode tirar passaporte e agora, recentemente, você pode perder acesso ao Pix também. Tá dizendo que dever imposto perde acesso ao Pix? Não estou dizendo que dever imposto perde acesso ao Pix. O que acontece é que você pode cair na malha fina, chegar ao ponto de ter seu CPF irregular ou suspenso, e aí a Receita Federal pode fazer, inclusive, você perder acesso ao Pix. Perfeito. É bronca, né? Só para fechar aqui com chave de ouro, viu, doutor? A gente ainda tem algumas perguntas. A Caminho do Bitcoin tá aí com a gente no Instagram. A partir de qual valor precisamos declarar as criptomoedas? Isso aí a gente já falou aqui, né? Mas vale a pena reforçar quantas vezes forem necessárias. Nas corretoras nacionais, elas já nos reportam independente do valor. Nas estrangeiras, as movimentações acima de R$30 mil precisam ser declaradas mensalmente. Mas todos os lucros que você tiver em cripto do exterior precisam ser declarados dentro da aba de rendimentos do imposto de renda. Movimentei R$10 e tive um lucro de R$15, já tem que ir para dentro do imposto de renda. E as posições de criptoativo em 31 de dezembro que tiverem mais de 5 mil de custo de aquisição também precisam ser declaradas. Legal. São 4 hipóteses. E você sabe aí quantos fiscais da Receita Federal, incluindo tudo, né? Não só criptomoeda, mas que estão empenhados aí na questão da fiscalização geral? Você tem ideia disso? Não, eu sei que em criptomoeda foram treinados, não sei dizer se esses tantos atuam na fiscalização de cripto, mas foram treinados pela Receita Federal sem auditores. Sem auditores. Perfeito. E antes da gente fechar também, pessoal, queria lembrar a todos, hoje está sendo uma live extremamente diferente, tá? A gente está aqui respondendo todas as dúvidas referentes a imposto de renda, mas continua sendo uma live padrão do canal. Então depois aqui que o doutor vendeu o peixe dele, né, e falar um pouquinho mais sobre a Declare e tudo mais, a gente encerrar nosso papo, eu irei continuar ao vivo aqui para fazer a análise padrão e atualizar vocês aí
de tudo que vocês precisam saber, tá? Então fiquem até o final dessa live, que a presença de vocês é muito importante. Doutor Ismael, a palavra é com você, cara. Não, só para dizer que na parceria aí com o canal, tá? Vocês podem se cadastrar gratuitamente e fica disponível um desconto de 20%, tá? Vocês não precisam comprar em 24 horas os planos, não é isso. Basta se cadastrarem até 24 horas para o link ficar ativo com o desconto de vocês, e aí vocês podem comprar quando for oportuno, tá? Mas para validar o desconto dos 20%, o link vai ficar ativo por até 24 horas. Certo? Deixa eu só fazer um comentário antes de passar para a apresentação aqui do nosso vídeo, que é sobre a MP 1303, que é essa que está querendo mudar a sistemática de criptoativos. Ela trouxe basicamente 3 questões ali. A primeira seria encerrar com a isenção de até 35 mil. Tá? É uma medida da MP. Eu acho que não passa essa medida. Eu acho que vai acabar ficando próximo do que eles propuseram para a Bolsa de Valores. Que eles proporam para a Bolsa de Valores, que é R$60 mil o trimestre. Tá? Então você pode, por exemplo, ter 40 e 20, ter 20, 20, 20, né? Aí vai ficar jogando até R$60 mil dentro do trimestre, que é como eles colocaram para a Bolsa de Valores. Outra coisa da MP 1303 é, então, essa mudança, né, no regime de compensação ali, que vai deixar de ser 35 mil no mês, mas 60 para 3 meses, aí vai depender, não temos certeza. Lembrando que nada mudou, se tiver mudança, se for aprovada no Congresso, somente a partir de janeiro de 26, tá? E aí eu vou dar uma dica muito legal para vocês fazerem, para já ir aproveitando até lá. Depois, eles querem aumentar a alíquota de 15% que é hoje para 17,5%. Então sai dos 15% que é hoje, iria todo mundo, nacional, estrangeiro, para 17,5%. Depois eles querem fazer também um regime de compensação que tem um ganho e um prejuízo. Eles estão colocando a compensação para 5 trimestres. Você poder compensar lucros e prejuízos, tá? Hoje, nas nacionais, você só pode compensar dentro do próprio mês, então você teria um ganho nas operações nacionais. Mas nas estrangeiras, como a gente tem 12 meses para fazer a compensação, fica até mais legal fazer como é o formato hoje das estrangeiras, para a gente poder fazer a compensação, tá? Porque aí você tem 12 meses global e não dividido por trimestre. Me parece que fica mais legal para as estrangeiras. Uhum. Essas são as grandes trocas que estariam acontecendo dentro da MP 1303. Só para não deixar passar essa questão aí da discussão que a gente está tendo bastante. Posso passar o videozinho institucional e a gente passar para as perguntas aqui? Claro. Já que nós estamos aqui na nossa tela, deixa eu dar uma descompartilhada para eu compartilhar lá outro, só para eu achar aqui. Deixa eu ver se eu achei. Achei. Vocês vão conhecer o Rafa aqui. Ele é meio feio, mas gente boa. Quando eu estiver compartilhando aí, você me avisa, doutor. Já cliquei aqui. Deixa eu ver se ele puxou com o som. Aí tá o nosso hobby. Você quer deixar... Opa, posso tacar aqui? Tá com som, pode ir. Posso ir então, deixa eu botar cripto. Você conhece a... Declare cripto. 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 Dificuldade para declarar seus criptoativos? Conheça a Declare Cripto. A inteligência da Declare Cripto tem conexão via API com mais de 140 corretoras e redes blockchains, a mais completa do mercado. Processa retroativamente todas as suas operações cripto feitas em todas as suas carteiras ou exchanges. Gera um dashboard de controle patrimonial cripto e, de quebra, entrega um painel onde você sabe exatamente se precisa declarar ou pagar imposto sobre os seus ganhos ou volumes de operações.
calculado sobre os limites da IN 1888 da regra nacional ou 14.754 da regra internacional, gerando documentos como DARF e INs para envio direto para a Receita ou para o seu contador. Mas não se preocupe, pois seus dados são criptografados e guardados às 7 chaves. Quer saber mais? Cadastre-se na nossa plataforma e tenha suporte especializado para declarar seus criptoativos com segurança. Não deixe as penalidades arruinarem a sua liberdade financeira. É isso aí. Empresário, ó. Aí já entrou uma propaganda. Maravilha. Já entrou a propaganda, né? Tentou até ser ligeiro ali. Inclusive o Rafa tá aqui na live com a gente, né? Tá falando aí, ó. Ele é meio feio arrumado, ó. Mas eu chego de manhã e digo, e aí, cara, como é que tá? Tudo beleza? Ele diz, cara, beleza, nem tanto, mas o esforço nós temos de sobra. Rafael, salve pro Rafa, inclusive, né? Eu conheci vocês primeiramente através do Rafa, né? Depois que eu fui conhecer você mesmo, doutor. Hoje acaba que eu tenho um contato mais próximo com você, por você ser a pessoa que tá aqui presente nas lives do canal. A gente se encontrou recentemente pessoalmente, né? Mas o Rafa, gente boa pra caramba, viu, galera? E como que a gente consegue, né? Tá achando vocês aí nas redes sociais, adquirindo um plano, tá aqui na descrição do vídeo. Inclusive eu fixei o comentário no YouTube. Se você tá me vendo em outra plataforma, tem o link da minha bio, tá? E no link da minha bio você consegue ter acesso a esse link com 20% de desconto. Só de você fazer o cadastro gratuito na plataforma, você já vai ter acesso a algumas funcionalidades, né, doutor? Exato. E caso você queira estar adquirindo um plano, que não precisa ser agora, né? Mas para regularizar sua situação financeira, com o cupom aqui do canal, você consegue aí 20% de desconto, tá? Exato. E a gente vai estar no BitHub também, que vai ser dia 12 de julho em São José dos Campos. Inclusive a Declare Cripto está patrocinando a ida do Stormer lá no evento. Legal, o Stormer é gigante, hein, pessoal? O Stormer é famoso, homem. Não é que nem eu aqui. Mas a gente está patrocinando lá, então quem quiser conhecer nosso stand ali no BitHub em São José dos Campos também, a gente deixa o convite aí, pessoal. Maravilha, maravilha. Doutor, muito obrigado aí mais uma vez, né, pela presença, obrigado por esclarecer todas as dúvidas. Eu acho que todas as dúvidas, como a gente foi pontuando, né, à medida que elas foram surgindo, ficou tudo aí muito bem respondido. E quem tiver mais dúvida, a gente também tem as redes sociais da Declare para entrar em contato diretamente com eles, entrar ali no site, ter acesso ao WhatsApp, ao suporte, que eles conseguem te auxiliar aí da melhor forma possível. Doutor, lembrando, né, que eu vou continuar ao vivo, então assim, eu vou despedir de você aqui ao vivo, que eu vou continuar mais uma vez passando aqui na live com as pessoas, mas mais uma vez, obrigado pela presença, meu canal fica de portas abertas com vocês, se você quiser deixar uma mensagem final para as pessoas, fica à vontade. Não, primeiro de tudo, agradecer o canal, agradecer o espaço que nos foi dado. Eu sei que é um tema polêmico, difícil, ingrato até para alguns. Pô, não quero saber disso e tudo, mas pessoal, é importantíssimo a gente conhecer a regra do jogo. Eu não conheço nenhum milionário que não aprenda a regra do jogo antes de jogar. E eu tenho certeza que eu estou falando aqui com futuros milionários aí em cripto. E contem com a Declare Cripto para quê? Para nós sermos a última etapa da blindagem patrimonial de vocês. Então vocês estão seguindo o canal do Cripto, do Arthur, vocês estão cuidando das movimentações, aprendendo a não cair nas puxadas de tapete de cripto, nos alçapões aí de fundos que não são fundos, e depois vocês estão blindando com autocustódia, utilizando boas corretoras. A gente já viu que a Receita Federal puxa informação de tudo que é lado, não bobeiem com a Receita, tá? Pensem na gente como a última etapa da blindagem patrimonial de vocês, para vocês não perderem o dinheirinho de vocês, os investimentos para a Receita Federal quando vocês forem realizar. Faça o planejamento ali conosco, a gente está aqui para ajudar o patrimônio de vocês. Nós não trabalhamos para a Receita, não informamos nada do que vocês colocarem na plataforma sem autorização de vocês antes de enviar. Então isso é importante, mesmo os resultados prontos, vocês têm que nos dar o aval se querem enviar ou não para a Receita Federal. E o objetivo de vocês é justamente estar ajudando a pessoa a, dentro da lei,
pagar o mínimo de imposto possível de forma 100% legal. Ele tá aqui para ajudar vocês, não é para sacanear, para evitar que você pague multa, para conseguir regularizar a sua situação, para mesmo você tendo dado uma de Neymar, conseguir contornar isso pagando o mínimo possível, né? Então a gente é parceiro aqui da Declare Cripto justamente porque é uma etapa essencial para qualquer pessoa que quer usufruir dos lucros, né? Igual eu falo muito, se você está pagando imposto pelo seu lucro, significa que você está lucrando, então é uma coisa boa, né, cara? Exatamente, exatamente. E pense com a gente como essa etapa de blindagem, ajudar no planejamento, ajudar vocês a pagarem cada vez menos para ter o resultado, né? Que é não ser rico só na tela, mas ser rico na realidade também. Vai ter que encarar o leãozinho para chegar lá também. Com certeza. E a gente está aqui disponível para ajudar vocês. Doutor, muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença, viu? E sigam eles aí nas redes sociais.